Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar início à nossa aula de missiologia, é a lição número 12. Já percorremos aí 11 aulas. Essas aulas eu coloco ela o vídeo completo do resumo e também boto o vídeo fracionado. Nós sabemos que o pessoal tem dificuldade de ficar uma hora ali assistindo a aula, então a gente reduz em pequenas aulas, mas também juntamos, também botamos para agradar aí a todos. Então peço que você compartilhe com alguém, se inscreva em nosso canal aí, peça alguém para se inscrever, porque aí aumenta a relevância do vídeo, aumenta o alcance, e esse trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito, então peço que você compartilhe, e vamos dar agora início à nossa aula 1 de missiologia. Essa lição é a lição de número 12, a qual vamos começar agora, e este tema é missiologia, é a lição número 12. Vou deixar passando aqui as lições que a gente falou, da lição 1, a lição 2, até a lição 11. E agora a lição 12, que trata da missiologia. A missiologia ela é uma disciplina vital para a igreja, pois fornece conhecimento, ela envolve uma abordagem interdisciplinar, pois combinamos um pouco de história, antropologia, sociologia e, claro, a teologia bíblica. Para essas ferramentas, equipar o missionário para trabalhar, ajudando assim a igreja e seus líderes para uma compreensão mais profunda do que a missiologia. Vamos falar de definição de missiologia, como também os objetivos. A definição de missiologia ela é uma ciência que estuda a missão da igreja, analisando história, a teologia, os métodos e estratégia de evangelização e do discipulado. Missiologia é o estudo da missão, composto da palavra missio, em latim significa enviar, e logos estudo. Então, o estudo sobre a pessoa que é enviada, sobre o ato de enviar, ou o míssil, ou missionário. A palavra missionário também ela é usada também para apóstolo, que é aquele que é enviado. Mensageiro ou embaixador. Missionário vem de missão, significado de transmissão planejada de boas novas, que é o significado de evangelho. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através dos profetas de Israel. No Novo Testamento, a igreja é encarregada de levar o evangelho a todos os povos. Os apóstolos de Jesus, que eram 12 no início, foram escolhidos entre os judeus para pregar o evangelho tanto aos judeus como aos gentios em todo o mundo. O objetivo é entender como o evangelho pode ser comunicado de maneira eficaz, culturalmente relevante em diferentes contextos e culturas. É importante que o evangelho seja levado a diferentes culturas, não somente a nossa etnia, mas de todas as etnias, de todas as nações. Então, o objetivo da missiologia é estudar a grande comissão de Cristo, que ele deu à sua igreja. Após a sua ressurreição, ele ensinou a fazer missão não somente local, mas também ela de forma transcultural. Não só levar a palavra de Deus à nossa localidade, mas expandir. A gente tem que transmitir isso, repartir aquilo a qual recebemos e que somos comissionados a fazer, como está lá em Mateus 28:19, também como Marcos registra no seu capítulo 16, no versículo 15, como também no livro de Atos 1:8. A evangelização é uma tarefa suprema da igreja, refletindo um desejo de Deus, que é alcançar a todos os povos. Quando Jesus ressuscitou, ele deu aos seus discípulos 2 mandamentos: de ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do Espírito Santo, e depois ir a todas as nações ensinar, pregando o evangelho e ensinando, batizando e ensinando a guardar os seus ensinamentos. Ele prometeu estar sempre com seus discípulos até o fim dos tempos.
A missão agora não era mais local, mas era uma missão global. E isso era para alcançar todos os povos, anunciando a boa nova do Evangelho, do perdão a toda a criatura. Nós vimos aqui no estudo da missiologia uma tríplice comissão de Cristo. Essa tríplice comissão dada por Cristo, nós encontramos o programa completo de Deus com relação ao empreendimento missionário na atual dispensação, que é a dispensação da graça. Essa tríplice missão pode ser expressada em palavras simples, a saber, 3 coisas, que é ver, orar e ir. Podia, para simplificar aqui, voe, ver, V-O-I, voe, ver, orar e ir. E ver, João 4,35, está escrito: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão embranquecidos, prontos para a ceifa. Porque milhares de pessoas não tinham ou não tinha e não tem a visão e nem o conhecimento dessa tão grande obra e de uma tão grande necessidade, que é levar a palavra de Deus, que é levar as boas novas, que é levar a palavra do Evangelho de Cristo, não somente para a nossa comunidade, não somente para nós que nos reunimos aos domingos e ficamos ali cultuando, mas repassar, transmitir, deixar transbordar em nós esta palavra de boas novas para aqueles que não têm esperança. Quantos de nós às vezes estamos cego? Por isso que Jesus disse: vede, veja, porque muitas vezes desperdiçamos nosso tempo com coisas terrenas, com coisas perecíveis, às vezes juntando tesouros terrenos, coisas materiais, e esquecendo um pouco do nosso tesouro eterno, a qual nem a traça e nem a ferrugem consome, mas está para sempre guardada. Como Paulo diz: eu sei na mão de quem está o meu depósito. Então é importante termos essa visão espiritual sobre pessoas que vivem no mundo sem saber, sem ter esperança, sem saber qual o seu futuro, sem saber o que lhe espera. Mas a necessidade da obra do Mestre Cristo é que essa presente geração ela seja evangelizada, ela seja alcançada. Por isso precisamos fazer o trabalho missionário de forma urgente, de forma fazer isso depressa, pois os trabalhadores devem se apressar para fazer a obra. Porque se não fizermos isso, essa geração estará perdida. E esta pode ser a última oportunidade de muitos. Devemos demonstrar o nosso amor para com Jesus, amando, como diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus como Deus, devemos amá-lo e também amar o próximo, fazendo o que ele fez, que é pregar a sua palavra. Devemos também, além de ver, devemos orar. Mateus 9, 37 e 38, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ali nos ensina que devemos rogar ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores para a sua seara. A gente ora e Deus é que envia. A solução primeira é orarmos a fim de o Senhor levantar pessoas, enviar trabalhadores para a sua obra. Porque se orarmos a Deus e buscarmos, ele levantará missionários. Mas para isso devemos também preparar, ensinar essa palavra. Não somente o evangelho antropocêntrico, que é um evangelho voltado para o homem, voltado para os benefícios do homem. Venha para cá, fique rico, alcance todos os seus desejos, aqui vai ser tudo realizado para você. E não é ensinado a função que é. E vivemos aqui de forma temporária, então devemos, como o versículo disse, acumular tesouros no céu. Devemos levar essa palavra, aquilo que recebemos, devemos transmitir, como falamos, e como aprendemos na palavra. A função do homem é pedir a Deus, e pedindo, rogando ao Senhor da seara, ele vai enviar, ele vai levantar homens de qualidade certa. O segredo é orar. Então, oramos, agora devemos também ir a todas as nações, como está aqui
no livro de Mateus 28:19, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então, fiel é o que prometeu. Então, Jesus Cristo, ele nos prometeu estar conosco, prometeu revestir de autoridade para levar essa palavra. Essa missão de ir é uma obrigação de toda a igreja, porque devemos ir pregar o evangelho, nos versículos a qual mencionamos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, Jesus Cristo, ele foi enviado. A começar a falar em missão, a missão começou em Deus. Pois, desde o início, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele veio, formou o homem caiu. Nós estudamos nas matérias anteriores sobre isso. Então, a gente viu ali a queda do homem e também vimos ali Deus agindo ali, enviando o seu filho, o Cordeiro Imaculado, antes da fundação do mundo. Ele prometeu que ia mandar Jesus e mandou. Prometeu que viria e veio. Jesus prometeu que morreria e morreu. Ele falou que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele falou que ia voltar para buscar a sua igreja. E ele vai voltar. Mas nesse intermédio, enquanto ele foi para o Pai e a sua segunda vinda, ele nos deu uma comissão. Como ele falou, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, é obrigação nossa de ir. Aquele que não é um missionário no reino, disse um certo pregador, ou ele é missionário ou ele é impostor. Então, o dever missionário é de todo crente. Aonde existe um coração sem Deus, é um campo missionário. Muitas vezes achamos que ser missionário é ir para outras nações, é ir pregar na Europa, ir pregar na Ásia, ir pregar na África, mas o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso parente, até dentro da nossa casa, podemos fazer o trabalho evangelístico, o trabalho de levar as boas novas. E muitas vezes isso envolve não só palavras, mas comportamentos. Vamos ver mais na frente posturas de um missionário. Vamos ler em alguns âmbitos a qual trabalhamos. Fazer missão é ir aonde Jesus Cristo ainda não entrou, que é o coração de todo ser humano. Vamos dar uma pausa agora na nossa aula 1 e retornaremos na aula 2. Eu peço que você compartilhe com alguém, se inscreva em nosso canal aí, peça alguém para se inscrever, porque aí aumenta a relevância do vídeo, aumenta o alcance. Olá pessoal, bem-vindo de volta, estamos aqui na aula 2, dando continuidade aqui à nossa aula, da nossa lição número 12. Temos a lição, brevemente, nosso livro aí para você compartilhar em PDF gratuitamente ou pedir o seu exemplar impresso. Essa missão então começou em Deus, como falamos, e nossa obrigação agora é ensinar aquilo que a gente aprende. Agora, como a gente vai ensinar se a gente não para aprender? Então, por isso o nosso desejo de fazer esse curso, que é para podermos compreender a palavra, para termos a defesa correta. A Bíblia diz que devemos manusear bem a palavra e não ter do que se vergonhar a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Então, o defeito hoje de muitos nós da igreja é o quê? É não estudar a palavra de Deus. Como você vai ensinar? E de ensinar. Ensinar o que? O que não aprendeu? Então, devemos estudar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a gente vê Israel no centro e o mundo voltado para Israel, para conhecer a palavra. Essa atração era como um imã, todos voltavam os olhos para lá, para a salvação. Hoje, ela é ao contrário, hoje ela roda para fora, levando, antigamente trazia a atenção do povo para Israel. Hoje, Jesus Cristo, ele leva essa visão para fora, para todo mundo. Hoje ela é centrífuga, ela roda para fora, então abrangendo, indo a todo mundo, levando essa palavra. E essa missão da igreja, ela é ativa e expansiva, como Jesus instruiu, alcançando simultaneamente, como ele falou, ficar em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, assim, rodando do eixo para fora. Baseado nisso, a gente vê que a missão, o berço das missões, começou em Jerusalém.
porque foi a ordem que ele deu, de fazer o quê? De ficar ali em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Jesus ascendeu ao céu, com 10 dias veio o Pentecoste, que conta 50 dias da Páscoa, que veio a descida do Espírito Santo, a qual eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo e foram comissionados a todo mundo pregar o Evangelho. Primeiro 120, depois ali dos 120 ali, a gente vê Pedro cheio de autoridade, já pregando ali, quase 3.000 almas se convertendo. Estevão sendo levantado a pregar, vários diáconos foram instituídos. Vemos ali os primeiros mártires morrendo para pregar essa palavra. A verdadeira missão começou ali, a primeira missão, ela começou ali em Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram, em Atos 13:4, fala que eles oraram, e aí o Espírito Santo disse: separai a mim, a Paulo e a Barnabé, para esta obra. E eles foram enviados a Antioquia para começar a pregar a palavra de Deus e evangelizar aos gentios, porque logo no início os discípulos ficaram ali, em Jerusalém, esqueceu da Judéia, Samaria até os confins da terra. Ficaram ali, a gente vê até Pedro tendo essa dificuldade com os próprios apóstolos. Mas aí Deus levanta Paulo para levar o evangelho aos gentios. E essa dispersão começou justamente após a perseguição. A gente, quando estudou a história da igreja, que foi a história do cristianismo, que foi na lição 11, a gente viu ali o que aconteceu quando o povo tinha que fugir para não ser morto. E onde eles fugiam não como covardes, eles fugiam e aproveitavam essa fuga, e lá ele continuava pregando a palavra de Deus. Aí assim o evangelho se expandiu, chegando aos gentios. Inicialmente eles começaram pregando na sinagoga, depois Paulo é escolhido por Deus. Ele foi fundamental, porque Paulo era poliglota, Paulo tinha múltiplas cidadanias, então ele tinha acesso aonde alguns não tinham. Então Paulo usou dessas habilidades únicas e desenvolveu essa paixão pela missão, e foi um grande missionário, fazendo 3 grandes viagens missionárias. Falando de Paulo, desse renomado missionário, ele não se limitava ao papel de pastor, mas viajava, pregava, estabelecia igreja, capacitava líderes locais para ficar ali, e ele partia e impunha isso aí, mudanças no povo, em diversas culturas, deixando o evangelho fluir, transformando sociedades, transformando povos. Paulo ele fundava a igreja, essas igrejas eram autossustentáveis, ela se deixava se propagar. Suas viagens começaram de Antioquia para Chipre, depois ele foi pela Ásia Menor, ali que era a região hoje da Turquia, posteriormente na Macedônia e a Grécia. Ele chegou até a Europa. Ele pregou fervorosamente, o apóstolo Paulo, e chegou a fazer 3 viagens. A sua terceira viagem incluiu regiões da Galáxia e Frígia, e culminou em sua prisão em Roma. Então ele chegou até Roma, até a Itália, que Paulo também... Esse contexto da época a gente viu na lição anterior, por isso que é bom que você acompanhe todas as aulas. Comece lá do início, de bibliologia, teontologia, cristologia, angelologia, antropologia, a armatiologia, a soteriologia, eclesia, angelologia, a escatologia, a anterior, como falamos, a história do cristianismo, e hoje estamos estudando missiologia, que é para dar continuidade. Os temas foram escolhidos para facilitar a sua compreensão. Então, se você quer ser um obreiro apto, você precisa entender do evangelho, você precisa entender o contexto das coisas e a história da época. Então, a gente vê ali Paulo cumprindo todo o seu chamado até chegar em Roma, onde continuou a pregar até o seu martírio no ano 67 depois de Cristo. E não parou por aí. Outros apóstolos também foram ativos na missão cristã. Embora o livro de Atos se concentre principalmente em Paulo, mas nós vemos através de historiadores que deixaram seus escritos, como Eusébio, ele relata que Marcos foi missionário no Egito, fundando igreja em Alexandria. A gente vê Tomé também como missionário, André, os historiadores da época, os pais da igreja, os historiadores da igreja, na lição anterior, a gente fala sobre isso. Então, a gente vê que todos os discípulos ali viajaram também depois de Paulo. Pedro visitou diversas regiões também, como Capadócia, a região ali que também é a região da Turquia.
Nós vemos ali a igreja primitiva como uma igreja avivada na missiologia. Eles pregavam, não importa se era em perseguições, como foi visto ali em Tessalônica, em Colosso. Cada novo convertido, quando ele era convertido ali, a primeira coisa que ele tinha era o sentimento de dever, de compartilhar a sua fé, e isso resultou num rápido crescimento do cristianismo na época. O cristianismo expandiu por todo o Império Romano, por todos os países nações a qual estava sob o domínio de Roma. Então, no ano, a gente vê ali o período difícil da igreja ali, a era das perseguições, foi onde a igreja mais cresceu. Na perseguição ela cresceu, e hoje temos a liberdade, nós temos a tecnologia a nosso favor, então o tempo hoje é um tempo adequado de se pregar a palavra de Deus. Após esse período aí de perseguição da igreja, no ano 313, quando a gente vê ali no período de Constantino, a igreja estatizando, a igreja virando Estado, fundindo com o Estado ali, e a perseguição cessou. O que aconteceu foi bom por um lado, a qual os cristãos pararam de morrer por isso. E o evangelho teve uma liberdade do cristianismo ser pregado. Mas também veio culturas que se misturaram, religiões que se misturaram. Não teve uma pureza no evangelho. Houve, claro que sempre Deus tem o seu remanescente. Deus sempre tem o seu povo ali em meio a todos os períodos. Em todos os períodos. Mas a gente vê ali que nesse período de decadência espiritual do cristianismo, muitas igrejas, porque as igrejas adotaram práticas pagãs, em detrimento à fé genuína, contudo, heróis missionários e famosos como Patrício e Columba, eles resistiram a essa tendência, estabelecendo igreja independente de Roma, e isso pela Irlanda, pela Escócia, respectivamente. E sempre foi assim, como eu falei, Deus sempre teve um remanescente na história, e veio e chegou até nós. Por isso, ressaltando, leia, estude a lição anterior, assista ao vídeo anterior, que fala sobre a história do cristianismo. Após a reforma também, a gente vê os períodos da igreja, após a reforma, missionários, eles expandiram o evangelismo globalmente, depois que a igreja saiu do domínio de Roma, da igreja católica, houve uma liberdade para se pregar. E muitos, aí o evangelho realmente se expandiu, indo a todas as regiões, a todos os cantos do mundo. Ele veio para a América do Norte, as regiões polares, todos os cantos, até a Índia chegou. Isso no século XVIII. Na América do Norte também, a gente vê ali o evangelho se expandindo, chegando a várias tribos, línguas, até povos indígenas foram alcançados pela palavra. Vemos aqui que Deus ele zela pela sua palavra. Ele diz que estaria convosco até os confins da terra, ou até o fim dos tempos. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos tempos. Vemos que isso está se cumprindo. O evangelho está chegando em todos os lugares. E hoje nós temos a tecnologia que vai facilitar bastante, que facilita, apesar de alguns países haver restrição, haver proibição, mas o Senhor sempre levanta um povo e todos conhecerão o evangelho. Eu creio nisso. Mas faça a sua parte, veja, abra os seus olhos, ore por isso e também vá. E esse ir, ele abrange, como eu falei, abrange seu vizinho, o seu parente, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, o seu país e os confins da terra, se você tiver acesso a isso. Se não, ore para que Deus. E outra forma também é contribuir. Procure um trabalho sério, um trabalho missionário que você conheça, que preste conta, para que você possa estar contribuindo também. Então, há várias maneiras de fazer a missão. Vamos tratar agora um pouco sobre o panorama geral de missões dos que estão no campo. Estamos aqui finalizando, dando uma pausa aqui na aula 2 e retornaremos na aula 3. Bem, pessoal, estamos de volta aqui na aula 3 com a nossa apostila número 12, Missiologia. Já aprendemos aí 11 lições anteriores. Volte lá, assista nossos vídeos e vamos assim dar continuidade. Vamos agora ver um panorama geral sobre missões e os que estão envolvidos nela. Nós temos aqui pelo menos 7 tipos de grupos. O primeiro, os que estão na frente de batalha. São missionários que são enviados para implantar igreja e ministérios em áreas não evangelizadas. Embora sejam menos numerosos, eles estão
no campo, estão trabalhando, estão ali numa guerra espiritual, levando o evangelho de Cristo onde ainda não foi anunciado. Então, esses são os lugares fechados aonde esses missionários vão lá e pregam aonde Cristo ainda não foi evangelizado. Esses realmente são os que estão na frente da batalha. Nós temos o segundo grupo, que são os grupos de apoio. Esses estão comprometidos a orar e também a contribuir financeiramente para o sustento dos missionários. Este grupo, ainda embora também pequeno, eles seguram as cordas desse trabalho através da oração e também o sustento material, reconhecendo que a obra missionária é uma responsabilidade compartilhada. A pessoa pode ir, ela pode orar ou ela pode também contribuir. Tem um grupo também que eu acho que é a maioria, que são aqueles que só trabalham os domingos, que são os cultos evangelísticos de domingo. Infelizmente, às vezes, muito embora voltado para o homem, voltado para o próprio grupo que está ali, para a sua satisfação local, em se apresentar, em louvar, em ter um culto, às vezes, nem o domingo, às vezes é um culto evangelístico. Então, devemos ter cuidado. Muitas igrejas, elas têm se concentrado nessas atividades e, às vezes, nem tanto evangelística, mas quando é evangelística, é apenas aos domingos. E o restante da semana, o povo ficando disperso e sem o conhecimento, sem o estudo, sem escola bíblica. E sem isso, é impossível o crescimento da igreja, porque as pessoas não são preparadas, não são interligadas, elas não têm esse convívio da semana ali para estar compartilhando, para poder estar aprendendo a palavra. Se isso não houver, essa interação semanal, esse comprometimento em as pessoas estar crescendo ali no conhecimento, na graça, e também melhorando o seu aprendizado no discipulado diário, vai ficar comprometido, então vai ficar restrito aos cultos de domingo. Infelizmente também tem um grupo 4 aqui que destacamos, que é o grupo que brigam por denominações. Em vez de focar na missão, eles infelizmente estão voltados a querer trazer o outro para a sua igreja. Então assim, eles ficam pescando, é o famoso pescar em aquário. Essas disputas teológicas, querendo saber, isso acaba dividindo a unidade da igreja. A igreja de Cristo, a igreja noiva. As denominações são várias, mas a igreja é uma só. A Bíblia diz que há uma igreja e essa está preparada, que Cristo vem buscar. Então devemos nos adequar para estarmos nessa igreja preparada. Para assim abrir os nossos olhos e reconhecer quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não são as outras denominações, ou não são as instituições que são nossas inimigas. Instituições religiosas com nomes, com placas. Essa não é a nossa inimiga. Nosso inimigo é o adversário. Nosso inimigo é o mundo que tenta corromper, o sistema mundano que tenta corromper e parar o trabalho missionário. Tem outro grupo também, o quinto grupo, que são grupo de construtores, constrói muitos templos, embora isso seja legal, isso seja importante também. Não que nós se opomos à construção de templos, é necessário termos um lugar para congregar, um ambiente agradável para melhor aprender a palavra de Deus, mas é crucial que a igreja ela se desperte para investir em missões, investir no trabalho missionário, porque é isso que vai contar para o reino, porque tudo vai ficar aqui, tudo vai perecer. Devemos equilibrar esse cuidado, tanto no espaço físico, como também o compartilhamento da palavra, na emissão primeiro na preparação e depois na emissão desses missionários. Temos ainda um grupo, que são o grupo dos feridos, aqueles crentes que necessitam de cuidado, de aconselhamento na igreja. É essencial não deixar que essas necessidades desviem a igreja do foco principal, que é a missão global da igreja. Devemos focar em levar o evangelho para o mundo, não ficar olhando só para o nosso umbigo, para o nosso grupo, para o nosso ministério. Se é do louvor, ter o olhar só no louvor. Se é o grupo de outra função na igreja, ficar focado só naquele grupo. Grupo de jovens, grupo de senhoras, os grupos dos homens, os grupos dos adolescentes, essa divisão, essa coisa interna, fazendo ali perder o foco geral da igreja, que é a missão global, que é levar esse evangelho ainda aos que não conhecem. Devemos ter essa visão, aqueles que perecem, prestar a nossa atenção, abrir os nossos olhos. Lembra do voe, ver, orar e ir.
É essa a função da igreja. Tem aqueles também que estão perdidos, não sabem o que estão fazendo, não sabem que está numa guerra. Crentes indiferentes ao progresso do evangelho. Para ele, tanto faz. Esses muitas vezes estão preocupados só com os interesses mundanos. É urgente despertarmos para a importância de levar a palavra, ainda mais que está se aproximando aquele dia. E a Bíblia diz que aquele que é sábio ganha almas. E a Bíblia também fala que é precioso os pés daquele que propaga o evangelho. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão alegre com seus molhos, com seus feixes ali alegre, transbordando de frutos. É importante. Cada grupo desempenha um papel vital na obra de Deus, mas é essencial que cada um, individualmente e como igreja, estejam plenamente engajados na missão, em levar a palavra, em cumprir a comissão de Cristo. Qual é a comissão principal de Cristo? As últimas palavras depois de ressuscitado foi o quê? Fazei discípulos em todas as nações, não só na nossa Jerusalém, na Judéia, em Samaria, mas em toda a terra. Muitas vezes a gente fica só na nossa casa, no nosso bairro, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então você tem que ir, lembra da centrífuga? Para fora. Então devemos expandir isso, gerar esse conhecimento a outras pessoas que ainda não conhecem. A vocação missionária requer não apenas um compromisso pessoal, mas também uma resposta sensível, uma resposta ao chamado de Deus através da sua palavra, através da direção do Espírito Santo, dentro da comunidade cristã, com o objetivo de ganhar o mundo para Cristo. Isso em um contexto global, cada vez mais interligados. Mas para isso, precisa ter a vocação, ter o chamamento e ter o reconhecimento. Então, a igreja precisa identificar os vocacionados, reconhecer que a pessoa tem esse chamamento e aí, assim, enviá-los para pregar. Mas para isso precisa de uma preparação. Primeiro, a vocação. Apesar da igreja do Brasil ser uma igreja vocacionada, ser uma igreja hoje que faz missão, está crescendo, a gente vê isso aí, esse impulsionamento mundial, esse despertar dessa conscientização, devemos intensificar isso, porque isso é o mandamento e fazendo isso até aceleramos a volta de Cristo, porque está escrito aqui, em Mateus 24, no versículo 14, que diz assim, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então vemos aqui a importância de ouvirmos, prestarmos atenção nessa convocação e sermos vocacionados, e sermos preparados, e sermos chamados, e sermos reconhecidos para fazer esse trabalho. Então, que Deus abra os olhos das lideranças do Brasil para que ampliem isso aí, fazendo esse trabalho para treinar pessoas, para pregar, fazendo conferências, fazendo escolas que ensinem a palavra, que a pessoa tenha firmeza no que vai defender, que ele conheça a missão, conheça isso aí. Porque após isso aí, uma vez treinado, a pessoa vai conhecer esse chamamento missionário, que é complexa. Há uma dúvida aí sobre o chamamento, né? Muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa complexa. Há dois extremos aí. Alguns acreditam que a vocação tem que ser sobrenatural, como foi a chamada de Paulo, que Paulo estava ali e Jesus Cristo apareceu a ele e mudou o nome dele e fez aquele trabalho sobrenatural. Paulo, como está lá em Atos 9, fala de que Paulo ficou cego e teve aquela experiência sobrenatural e Ananias foi lá à rua direita, procurou Paulo e ele não quis ir. Deus disse, não, esse é um vaso para mim escolhido, houve revelação. Então muitos ficam pensando nessa visão de que tem que ser algo, um chamamento especial, como está lá também em Atos 16, 9 e 10, que trata direitinho da conversão e do chamado de Paulo. E outros acham que não deve ter nenhum chamamento, que todos são.
mas há um equilíbrio entre essas perspectivas. A outra, então tem esse chamado sobrenatural de Paulo, que se a gente ficar esperando que todos sejam assim, não vai acontecer. E outros acham que qualquer um pode ir, qualquer um pode ser missionário. A gente é missionário, todo cristão, quem não é missionário é impostor, mas cada um tem que ver qual a colocação. Então a liderança deve ter essa visão, esse olho clínico claro, olhando todo o aspecto no âmbito material, no âmbito de conhecimento, se a pessoa está preparada, se ela conhece um pouco de cultura, dela para onde vai, e às vezes manda um missionário para um lugar que ele só vai lá sofrer, porque ele não conhece nem o local, não conhece a cultura, não conhece a região, então fica esperando algo sobrenatural. Então é bom ter um equilíbrio. Deus chama, mas o homem também tem que se preparar, tem que se colocar, e muitas vezes a igreja tem que ter esse olhar para reconhecer e enviar um missionário de fato. A gente sabe e é reconhecido que todo cristão ele tem um chamamento geral. Todos são chamados para testemunhar e evangelizar. E isso precisa refletir em nossa vida, através de nossa santidade em Cristo, dedicando a nossa vida e proclamar isso verbalmente o evangelho, não só aquele 007, né, que ninguém pode descobrir que ele é crente. Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui na aula 3 e voltaremos daqui a pouco com a nossa aula número 4. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula 4 da nossa lição Missiologia. Já estamos na lição 12. Tem 12 aulas aí, algumas cortadas em minutos pequenos e também dispomos ela de modo completo. Vamos lá dar continuidade à nossa quarta aula. Muitas vezes, como diz, né, às vezes o único evangelho que o pessoal vai ler é a nossa vida. Além disso, sabemos que há um chamamento específico para o ministério de tempo integral. Vai ter pessoas que vão viver ali e elas precisam ser mantidas, porque elas vão viver realmente em tempo integral só para a missão, enquanto outros vão ser missionários no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então, sabemos que esse chamamento para tempo integral não é algo automático para todos, mas é preciso ter discernimento através, claro, da operação do Espírito Santo. A gente vê que Paulo ele foi escolhido depois dos discípulos terem orado a noite inteira. Então, o Espírito que disse, separai a Paulo e a Barnabé. E aí foi quando começou a missão. Então, houve um reconhecimento. O reconhecimento de um chamamento envolve algumas coisas. O principal é conhecer a palavra de Deus. Que a gente adquire esse conhecimento através da leitura e da obediência às escrituras da palavra. Precisa do testemunho do Espírito Santo, que vai revelar a vontade específica de forma pessoal para cada pessoa. E a igreja precisa estar atenta, porque é dela que vem a confirmação. A igreja que confirma essa pessoa, que valida esse chamado. Então a igreja tem que estar apercebida de fazer isso também, de reconhecer, uma vez que também deu todo o aparato de ensinamento, de suporte. A igreja tem ensino bíblico para que o missionário esteja pronto para pregar a palavra de Deus. E aí, esses que são chamados para tempo integral, sejam também bancados e mantidos. A gente vê alguns casos de missionários que vão chegar lá, não produzem, a igreja também não manda, corta, e os trabalhos muitas vezes são interrompidos por falta de planejamento. E Deus é um Deus de ordem, um Deus de quando Ele envia, Ele garante. Além disso, do que foi falado aqui, é crucial distinguir esse chamamento inicial. A gente fazendo essa distinção do tipo de chamado, todos são chamados para o chamado geral, que todo cristão ele tem que pregar a palavra de Deus. Mas tem aqueles específicos que são chamados para um trabalho de forma integral, seja numa localidade, numa comunidade, ou numa cidade, ou num país. E quando fala em missão, em missionário, a gente está falando de uma coisa que é de urgência, porque há uma urgência na atividade missionária, e ela é enfatizada, porque devemos lembrar que o crescimento explosivo da igreja primitiva, ela foi através do poder de Deus, através do poder concedido pelo Espírito Santo. E hoje em pleno 2024, quando estamos gravando esse vídeo, no meio do ano, a gente sabe que em 7 bilhões de habitantes, um quarto dessa população, mais de 2 bilhões de pessoas, ainda não conhece o Evangelho. Então, é preciso, de alguma forma, a igreja
parar, orar, fazer o voe, ver que os campos estão brancos para si. A gente vê que a vinda de Cristo está se aproximando. Mas como a gente leu aqui em Mateus 24:4, e o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então uma igreja que quer a volta de Jesus, ela não se preocupa em só fazer templos luxuosos, mas também pensam em uma maneira, com o Espírito Santo dando estratégias através do conhecimento da palavra, com o Espírito Santo e com o envio dessas pessoas, preparação e envio, nós vamos estar assim apressando a volta de Cristo. É necessário conhecermos isso e botar em prática. Fica o exemplo da igreja primitiva, que tinha essa urgência, para que também não ocorra como ocorreu lá, que venha uma perseguição tão grande que devemos que fugir. E nessa fuga para outros lugares levamos a palavra. Então, que seja de forma espontânea, que seja de forma dedicada e não forçada, que muitas vezes, como foi na igreja primitiva, foi ali que eles expandiram. Onde eles poderiam ir, que era no Império Romano, eles abrangeram todo o Império. Eles foram, porque na época dos impérios eram vários países, a gente passou por vários períodos, o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Persa, o Romano. Então a gente vê que o mundo precisa ser evangelizado. E isso, claro, precisa, como na igreja primitiva, de um avivamento. Então uma igreja avivada é uma igreja que faz missão. Um cristão avivado é aquele que transmite, né? Aquele que pula, que roda, que é do manto, como diz, né? Mas é aquele que tem o coração ardente para pregar a palavra de Deus. O avivamento, falando em avivamento, o avivamento da igreja está intrinsecamente ligado com a missão da evangelização. A igreja avivada faz missão, está levando, está evangelizando, então é igreja avivada. Ah, não, só tem movimento interno, então não é igreja avivada. É fogo estranho. Enquanto o avivamento traz renovação espiritual interna, o avivamento interno ali, só interno, cadê a expansão? Cadê que ele não sai das quatro paredes? Então, assim, um avivamento verdadeiro, genuíno, ele expande esse movimento, ele vai para fora, vai para o mundo exterior, não esse mundinho interno nosso, voltado para o nosso umbigo, mas é uma expansão que transborda, que vai para outros, que chega a outros. Então, assim como no Brasil a igreja pentecostal ela é uma igreja grande, é uma igreja que tem um número relevante no país, eles reconhecem que para se pregar a palavra de Deus é preciso ser cheio do Espírito Santo. Como também é algo que também a Bíblia diz, quando vai escolher diáconos, quando vai escolher presbítero, lá nas recomendações falam que devem ser homens cheios do Espírito Santo. E muitas vezes esse cheio não é só falar em línguas, não é só rodar, pular, gritar, mas também que tenham amor à palavra, que testemunhem Cristo através das suas vidas, do seu comportamento, dos seus atos, são pessoas éticas, pessoas corretas, diante não só de Deus, mas também diante dos seus irmãos, diante do próximo, dando testemunho. É importante também conhecer também um pouco da cultura, porque para fazer uma missão, no caso de uma missão transcultural, que vai para outra cultura, ele deve conhecer essa cultura para fazer uma adaptação cultural. E isso, conhecendo a cultura local para onde o missionário é enviado, é uma parte fundamental nesse desafio a qual ele vai ter a oportunidade de estar lá para cumprir a sua missão de evangelizar e levar a palavra de Deus, não mudar uma cultura, mas levar ao povo ao evangelho genuíno, que é a salvação e o reconhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ser um missionário. Missionário é ser um servo do Senhor que é enviado para facilitar a fé dos outros conforme ele foi chamado para pregar, levando essa palavra. Todos somos missionários, seja cultivando a fé entre aqueles que nos cercam dentro da nossa cultura. Devemos orar por mais obreiros, devemos pedir a Deus que levante obreiros, como foi uma comissão de Cristo, orar, rogai o Senhor da Seara que envie trabalhadores. Devemos reconhecer que, uma vez espalhada essa palavra, ela seja muito além do nosso país, que abranja também. A história da igreja é uma fonte de preparo missionário. A gente vê ali os cristãos ali sendo discipulados ali na igreja primitiva, e eles
A gente vê Paulo ali orientando, ensinando a Timóteo, ensinando a Tito, e a gente vê ali a preparação dos homens e eram enviados. Devemos ter cuidado também para evitar tentações. Achar que ser missionário é ser turista, é viajar para outros países para conhecer, para dizer, já fui em tantos países, eu preguei em tantos lugares. Às vezes ele viaja, vai pregar em lugares onde só tem crente. Viaja, eu fiz missão pelo mundo, mas só foi pregar em igrejas. É diferente, a gente deve ter essa diferença. Algumas vezes, como eu falei aqui, missão não pode ser confundida com turismo. Outra coisa também, a missão ela pode ser entendida como uma fuga. Às vezes a pessoa está numa cidade, não quer, a igreja às vezes tem condição, ele quer morar em outro lugar, em outro país, nos Estados Unidos, ou na Europa, na França, morar em um país primeiro mundo, então ele acaba fugindo do Brasil e procurar às vezes um país melhor para morar, para ter uma qualidade de vida melhor. Não somente para levar a palavra de Deus, às vezes até para um lugar, às vezes enviado até para uma igreja, que é uma igreja local que já está lá, e alguns veem isso até como uma promoção. Foi promovido a ser pregador no exterior, isso às vezes acontece. É um missionário, é conhecido como missionário, só de falar, porque, na verdade, não tem a verdadeira motivação, que é levar a palavra àqueles ainda que não escutaram a palavra de Deus. Missões requerem um chamamento genuíno e um preparo. E esse preparo deve ser diligente. Existem dois tipos de missão, que tem a missão cultural e a missão transcultural. Vou passar aqui só uma visão bastante resumida. A missão cultural é dentro da nossa própria cultura, alcançando pessoas próximas, que têm costumes igual ao nosso, modo de vestir, modo de falar, modo de comer. Então são coisas que são locais. E tem a transcultural, que é discipular além das fronteiras culturais, superando barreiras étnicas. No caso, você vai pregar na África, pregar para os indígenas, pregar para etnias totalmente diferentes da nossa. Isso é uma missão transcultural. Hoje vivemos desafios, e esses desafios atuais, ele é que muitos ainda não ouviram o evangelho, como falamos, e isso causa uma necessidade grande de missionários, para que vá para esse grupo menos alcançado. A gente vê aí sites conhecidos como Portas Abertas, que tema sobre aqueles países que são chamados Janela 1040, você pega um mapa assim, aí tem um grau assim, eles medem assim, tipo um retangular, que mede 10 por 40 assim no mapa, que ele fixa e vê os países que é mais difícil entrar o evangelho como países muçulmanos. O preparo missionário também é de fundamental importância. Esse trabalho deve ser contínuo, ele deve refletir amor, oração e dependência do Espírito Santo, para, em cima disso, basear o seu serviço missionário. A fonte para alcançar essa autoridade, esse poder, para ir fazer a missão, é o Espírito Santo que capacita a igreja. E primeiro deve orar, buscar a direção de Deus. Existem critérios, não é qualquer pessoa que deve ser chamado para a missão. A Bíblia diz que deve ser homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e deve ter também sabedoria, deve conhecer, deve ser experimentado em outras culturas. Você vê que os discípulos ali, Pedro foi uma bênção. Pedro pregou de uma vez só, 3.000 pessoas se converteram. Mas quando foi para ir para outra cultura, com outro idioma, o usado foi Paulo. Devemos preparar pessoas. Então devemos ter obreiros de várias qualidades, cada um com sua função importante. A Bíblia fala de talentos, um negócio é se você recebeu 1 ou recebeu 5, o importante é você multiplicar, não esconder o seu talento. Vamos dar uma pausa agora aqui na aula 4, retornaremos na aula 5. Bem, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade na nossa lição número 12, missiologia. Vamos tratar sobre missões. Os dons espirituais, eles são na multiforme graça de Deus. Deus escolhe de várias formas. Uns vão trabalhar em um departamento na igreja, outro vai trabalhar na cidade, um no bairro. Então, tem vários trabalhos. Tem como todos trabalhar. Devemos entender que, às vezes, a gente olhando para nós, homens, olha assim, essa igreja não tem capacidade, não tem ninguém preparado. É só orar, é só pedir, porque para Deus nada é impossível. Ao nosso olho, às vezes, não temos condição, mas quando Deus chama, Deus levanta. Então, toda igreja ela pode ser uma igreja missionária.
É importante isso. Lucas escreve: para Deus nada é impossível. Lá não entra o evangelho. Tem alguma coisa impossível para Deus? Inclusive pregar em nações que são fechadas para o evangelho. E essa missão deve ser encarada como um desafio pessoal. Cada um deve ter o seu desafio pessoal, sabendo o seu papel como escolhido para ser um missionário. Claro, como falei, local, transcultural, isso aí vai do chamamento específico de cada um. Creio que Deus vai levantar pessoas para fazer essas missões transcultural. E às vezes mandamos missionários, às vezes, para uma cidade onde já tem outra denominação, às vezes até botam uma igreja no mesmo bairro, na mesma localidade. É um desafio pregar o evangelho e levar para esse 1/4 ainda da população mundial que não conhece a salvação em Jesus Cristo. Vamos trazer aqui uma visão aqui por cima, panorâmica, do trabalho missionário no Brasil. Um histórico breve aqui das principais igrejas conhecidas que veio para o Brasil. Isso partindo, as igrejas que foram fundadas, partindo do exterior. São missões estrangeiras e devemos ter gratidão por estas nações que investiram para preparar missionários, mandar, e hoje o Brasil ser um país cristão, um país onde conhecemos a verdade, temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Quando em 1855 foi fundada a igreja com tradição congregacional, por Robert Calley. Em 1859 veio a igreja presbiteriana, se instalando também no Rio de Janeiro. Em 1876, Newman fundou a Igreja Metodista do Brasil. Em 1881, vemos a chegada da Igreja Batista. Em 1911, vemos a Assembleia de Deus pelos missionários Grunewald e Daniel Berger. Em 1946, através de Arnold, a chegada trazendo a Igreja Quadrangular. Falamos aqui somente das igrejas que tiveram missionários estrangeiros que se deslocaram para o Brasil, investiram em trazer a palavra aqui. Não falamos aqui de outras igrejas, que, como no caso Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Igreja Deus é Amor, Internacional da Graça, que são igrejas ou outras igrejas que foram derivadas de Batista, derivadas da Assembleia, porque estamos falando aqui de missões estrangeiras, né? No caso transcultural, missionários que vieram para a nossa cultura e trouxeram a palavra. Então somos gratos a esses missionários que vieram da Europa, aí, da América do Norte, e pregaram no Brasil. E hoje devemos também fazer esse trabalho de enviar para outros países, porque isso é importante. Há impacto, além de fazer a obra missionária local, é impactante quando ela chega a países onde não tem o evangelho. Nosso objetivo, através desse vídeo, é conscientizar a nós cristãos sobre a nossa dívida que temos, porque há um tempo atrás alguém se deslocou para o Brasil para trazer a palavra. Então devemos também fazer isso e despertar o nosso amor também para levar esse evangelho. Se a gente não pode ir, a gente pode orar, pode contribuir, pode ensinar, pode fazer uma igreja forte na palavra para que Deus levante ali missionários. Vamos falar aqui agora algumas mensagens sobre missão aqui, que algumas pessoas relevantes escreveram, que é interessante. William Carey, ele fala: eu irei para baixo, mas vocês segurem bem as cordas. Então, assim, o missionário se desloca e ele fica dependendo de quem está segurando ele. Nós sustentamos eles de forma na oração. Então, você sempre quando orar, está assim, estou sem vontade de orar, então ora pelos missionários. Não tem um motivo para orar pelos missionários que estão aí pelo mundo, dando a sua vida, muitas vezes em perigo, às vezes passando necessidade. A Dona Irã Judson: muitos crentes consagrados nunca irão aos campos missionários com seus próprios pés, mas podem alcançá-los com seu joelho. É o que eu falei. A gente pode estar orando, não podemos ir, vamos segurar a corda, vamos sustentar na oração esses missionários que lá estão. Dick Wills, ele escreveu: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Falamos isso no início da lição. Então devemos procurar onde tem um coração sem Cristo, e ali é um campo missionário, como falamos. Condiai, a região do mundo que mais precisa do evangelho, passa a ser doravante o meu país. Então, assim,
a região do mundo onde a gente mais precisa estar pregando é aquela que está próxima a nós. E a partir daí é onde Deus vai levantar mais convertidos, mais homens preparados para assim serem enviados. A gente só deu aqui uma pincelada aqui sobre o impacto das missões estrangeiras no Brasil, que através desses missionários lá, eles não tinham dimensão de qual grande nosso país se tornaria e quão missionários hoje estaríamos enviando para fora. É importante enfatizar que houve essa emissão de missionários para cá, e hoje devemos passar isso para nossos contemporâneos, para ele conhecer. Às vezes ele viu uma igreja no bairro ali, mas não sabe que aquela igreja ali surgiu de uma assembleia, de uma quadrangular, de uma presbiteriana, de uma metodista, que veio de fora e hoje alcançou ela. Abriu um outro ministério e tal, mas partiu desses aí, desses missionários lá. Então temos essa dívida histórica, claro, cumprindo a tríplice comissão de Cristo, que é ver, orar e ir. Concluindo, a missiologia estuda as missões cristãs. Não apenas informa sobre estratégias evangelísticas, mas reflete o caráter do cristão genuíno. Então a missiologia não é só sobre planejar, ensinar, executar, mas é porque isso tem que ser um caráter. O cristão genuíno, ele precisa ter essas atribuições de ter o desejo evangelístico, ter o coração voltado para as missões. O pessoal sempre diz, missão está no coração de Deus. Realmente, mas está no nosso coração. Precisamos pedir a Deus misericórdia. Estamos falando aqui, claro que para nós também devemos ter esse desejo, essa vontade, esse sentimento. É algo super importante estarmos atentos. Essa integração na vida da igreja, ela precisa, porque havendo essa integração, a missão ela passa a crescer, não apenas numa atividade separada, para um departamento, para um missionário, mas deve influenciar em todas as áreas, em todos os departamentos, em toda a igreja, em toda a vida cristã, tendo um propósito só da igreja, que é alcançar pessoas para Cristo. Esse é o papel fundamental. Em tudo, Cristo deve ser anunciado. Paulo dizia que o único assunto dele era Cristo. Então, devemos levar o evangelho de Cristo, não ficar não só defendendo bandeira de denominações, mas defendendo a bandeira de Cristo. Cristo é a nossa bandeira. E Cristo sendo a nossa bandeira, nós temos o dever de influenciar em todas as áreas que a gente tiver acesso, levando a palavra de Cristo, que é o propósito principal, alcançando vidas para Ele, levando pessoas a conhecer a palavra, e o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado e da justiça. Mas devemos entender e defender a nossa fé, manuseando bem a palavra, a qual a Bíblia nos ensina a fazer. A gente vê aí exemplos históricos, a qual pessoas comuns, elas responderam ao chamado de Deus e impactou sociedades inteiras, impactou nações. Por quê? Porque ela houve elas responderam a esse chamado, foram chamados e houve essa prontidão, conhecer a necessidade e levar a palavra. Hoje devemos aplicar também esses princípios e viver de maneira a qual poderemos refletir sobre o amor de Cristo, que Cristo teve por nossa vida, enviando um missionário a chegar até nós, e hoje devemos ter esse mesmo sentimento, podendo levar também outros indivíduos, e esses indivíduos, ele transforma a sua comunidade, e essa comunidade se transformando, ela pode expandir isso de maneira potencial, levando a mudar trajetórias de povos, de línguas, de nações. Então, é grande o poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é uma palavra forte, é uma palavra de boas novas. Então, que através desse pequeno resumo, possamos refletir e como poderemos aplicar a nossa vida, como poderemos aplicar na nossa igreja. Fica aqui o nosso muito obrigado por assistir mais um resumo da nossa apostila. Apostila essa, que já estamos no número 12. Na apostila temos mais conteúdo, brevemente vai ter o nosso livro. Então, desde já agradeço a vocês, pedindo a vocês que tire só um tempinho, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, curta aí para aumentar a relevância do nosso vídeo e compartilhe com a pessoa que você acha que
precisa e tem vontade de ouvir esse assunto, que é o assunto do Evangelho, que é a teologia sistemática, que é o estudo da palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.